Nós vamos agora para um caso de justiça ou injustiça. Cabe a você a definir, decidir, porque nós somos apenas o transmissor da informação e nós vamos levar mais essa informação para você lá da cidade de Cosmópolis. Tem um pastor, ele diz que é pastor e ele pertencia ou pertence à igreja Assembleia de Deus. Nós mostramos um caso anteriormente, inclusive aqui no Alerta Hoje e no Jornal da Noite, sobre essa situação lá da cidade de Cosmópolis. Um desvio de dinheiro, segundo ele, um roubo, segundo ele. Ele ainda acusa o pastor da Assembleia de roubar os fiéis, o dinheiro dos fiéis, numa igreja que custa lá, avaliada em torno de 8 milhões de reais na cidade de Cosmópolis. Cosmópolis, só lembrando, tem 72 mil habitantes. A igreja é gigantesca. Acho que tem as imagens aí, a gente pode mostrar da igreja. Esta igreja que você está vendo aí, é essa igreja que o pastor ele acusou de estar roubando os fiéis. E deu uma repercussão gigantesca esse caso lá na cidade, depois da nossa matéria publicada no Cosmópolis hoje. E a gente volta aqui para mim, por favor. A gente volta a falar desse caso, só que de uma maneira diferente, com um olhar diferente. Mais uma vez, esse pastor que fez as acusações contra a igreja voltou à tona nesta madrugada e publicou. Fez mais uma transmissão ao vivo com publicações estarrecedoras, desta vez envolvendo um vereador da cidade, o Edson Leite, que é um vereador lá da cidade de Cosmópolis, e ele diz que o vereador estaria envolvido também nesses desvios e numa série de outras denúncias que ele dá os detalhes dentro dessa transmissão feita ao vivo. E o nosso repórter, Alexandre Galdino, traz as informações completas. Daqui a pouco, no Jornal da Noite, nós vamos ter também, nos próximos dias aí, matérias contando melhor os detalhes. Por enquanto, as informações aí com o nosso repórter de Arthur Nogueira, falando de Cosmópolis, Alexandre Galdino. Isso mesmo, Dom. Novamente, o pastor Eduardo Adão se envolveu em polêmicas. A primeira polêmica foi em relação à Igreja Assembleia de Deus em Cosmópolis. Ele fez uma denúncia através do Facebook, uma denúncia contra o pastor da igreja, dizendo que ele roubava os fiéis. Dessa vez, o escândalo é em relação ao Edson Leite, que é vereador, primeiro secretário da Câmara Municipal de Cosmópolis. Ele diz que o vereador era conivente com as questões que aconteceram na Assembleia de Deus, na igreja. Tanto o vereador quanto a esposa dele e o filho eram coniventes e sabiam de tudo que acontecia lá dentro. As denúncias não ficam por aí, Dom. Ele também diz que o vereador que comanda a rádio comunitária não abre espaço para os comércios e para a população. E ele cita no vídeo que já que a rádio é comunitária, ela deveria ser aberta para essas pessoas. Ele também fala o seguinte, que ele depositou na conta do filho do Edson Leite, vereador de Cosmópolis, 3 quantias. Uma quantia de R$ 1.200, R$ 450 e R$ 2.000. Dinheiro este que era da Igreja Assembleia de Deus. Ele também fala uma questão até engraçada, que o vereador, ele geralmente ia na Assembleia de Deus durante a semana para almoçar. Almoço que é feito, né, para os funcionários da igreja, ele consumia e esse almoço era pago também com os dízimos dos fiéis da igreja. Ele fala que além de almoçar lá, ele e o filho ainda fazia uma marmita e levava para a esposa em casa. Ele cita isso no vídeo, eu acho melhor a gente acompanhar um pedacinho do vídeo aí. De fazerem contra a minha pessoa o que eles fizeram. Só que eu sei, vereador, o porquê essa defesa da senhora, sua esposa e do seu filho para com aquela patota que estava na liderança dessa entidade religiosa. Sabe por quê? Porque o seu filho usufruía de parte do que entrava lá. Sabe por quê? Porque o senhor sabia e o senhor era conivente. A sua esposa também sabia e era conivente. Ó aqui, vereador, eu tenho aqui um depósito de R$ 2.000 que eu fiz na conta do seu filho com o dinheiro da entidade religiosa. Eu tenho aqui um outro depósito, vereador, de R$ 1.200 e poucos que eu fiz na conta do seu filho particular. E eu tenho aqui um outro depósito, vereador, de R$ 450 no mesmo dia que eu fiz na conta do seu filho, Edilson Elias Leite. Sabe por que a sua esposa se levantou contra mim? Sabe por que a sua esposa me difamou? Sabe por que o seu filho foi querer dar uma de policial e foi querer investigar minha vida? Porque o senhor, a sua esposa e seu filho eram coniventes com o que estava acontecendo de errado dentro da entidade religiosa. Só que o povo não é bobo.